Que saudade, né? Que saudade de voltar à programação normal. Que saudade que eu tava de voltar à programação normal, que é vencer o Botafogo. Enfim, o Fluminense volta mais uma vez a vencer o Botafogo por um gol de diferença, 1-0 dessa vez. Um jogo bem abaixo, assim, no Engenhão, Newton Santos. O jogo que começa do mesmo jeito que começa contra o Flamengo, né? Um toró danado. Só que na grama de plástico não teve tanto problema. O jogo até paralisou por alguns minutos, mas nada de muita coisa. Eu tive que ver o celular numa telinha miudinha desse celular que está gravando agora nesse momento, porque aqui caiu a luz. E como eu sou um maníaco, eu preciso ver o jogo. Não tem como não ver, estava vendo. Enfim, não vou falar que eu prestei atenção demais, assim, foi muito crítico, não vou ser tão crítico assim na questão de citar todos os lances e tal, mas num geral a vitória é importantíssima para dar moral primeiro, para o Fluminense voltar a vencer o Botafogo no Engenhão. O Fluminense não vencia desde 2022, vencer o Botafogo no sintético, desde 2023 o Botafogo botou o sintético, o Fluminense tinha perdido 6 jogos lá, que é um ultraje, uma coisa nojenta, tal qual o retrospecto do Fluminense contra o Palmeiras no Allianz Parque, que nos últimos anos está até melhorando um pouquinho. Então vamos ver se contra o Botafogo segue nessa tocada. Mas enfim, o Fluminense chega aos 12 pontos, tá uma vitória de ser o campeão da Taça Guanabara, enfim, querendo ou não, tem vantagem na quarta, tem vantagem nas semis, tem vantagem na final na questão do mando. Então ter vantagem de mando na final, o Fluminense vai vender os seus ingressos antes dos ingressos do rival ou qualquer outro time que tiver contra o Fluminense. Então eu acho que é importante, é interessante, o Fluminense mesclou o time, botou Guga, botou Ignácio, botou Bernal, botou Lima, botou Santi Moreno. Enfim, são alguns jogadores que não são titulares, são de rotação. O Arana eu ainda não sei o que ele é, mas se você quiser citar, então são 6 jogadores de rotação no time que jogou hoje. E do lado do Botafogo também mesclaram o time, tem jogadores de reservas como o Cauã, é o nome dele? Cadu é reserva, o Arthur é reserva, o Matheus Martins é reserva, o próprio Kadir, eu acho que é um jogador de rotação, mas enfim, eu não sou um especialista em Botafogo, mas sei que o Nathan Fernandes não é titular, porque o Alex Telles é titular e entrou no segundo tempo. Sei também que o Matheus Martins ou o Arthur não são titulares, porque o Montoro entrou no segundo tempo, o próprio Danilo no lugar, provavelmente o Alan, acho que é reserva, o Barreira, ele é titular. Então o Botafogo também estava com um time alternativo. E, num geral, o primeiro tempo muito fraco. O Fluminense não conseguia criar nada, tentava lançar bolas no Santi Moreno, que matou todas elas. Não lembro de uma jogada boa do Santi Moreno. Também não lembro de jogadas do Canóbio, foi muito acionado e no primeiro tempo passou vergonha contra o Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes ganhou na vontade do Canóbio alguns lances. Mas, num geral, o Fluminense no primeiro tempo, o jogo no primeiro tempo foi bem ruim. Bem ruim. O segundo tempo vem e eu acho que aí começa a ter umas movimentações, o John Kennedy conseguindo prender a bola, o próprio Canóbio chegando para receber, o Guga se apresentando. O Fluminense teve uma chance, eu acho, com o John Kennedy. Teve, no geral, no segundo tempo, teve muitas chances cara a cara com o Léo Link. O próprio Canóbio teve uma oportunidade de o Fluminense fazer 1-0. O próprio gol do Fluminense é bonito, né? A bela jogada de passes ali junto com o John Kennedy. O próprio Martinelli dá um bom passe. Martinelli muito bem no jogo, isso aí dá pra gente elogiar. O jogo tá evoluindo cada vez mais. O jogador tá crescendo demais. É um jogador que a gente, eu já defendi, imagina agora que tá numa performance muito boa. Mas o que a gente pode destacar o Fluminense adora negociar jogador que é novo e tá crescendo. Eu não acho que vale a pena o Fluminense vender o Martinelli. Especialmente com Turquia indo atrás. Valoriza o jogador, aumenta o salário, continua fazendo o plano de carreira dele no Fluminense. Eu acho que é um jogador que tende a ser cada vez mais referência. De número já esperamos que técnica cada vez mais. Então, para mim, é um jogador que tem que ficar. Pode envelhecer mal esse vídeo, ele pode errar, enfim, eu sempre defendi ele. Mas quando tem para criticar, eu também critico. Então não tem muito disso, não. Mas enfim, partidaço do Martinelli, o Lima muito aquém. O Lima é um jogador que ele tá voltando muito e também não é um jogador que soma na marcação. Na marcação, na criação, ele volta para tentar ajudar. Caiu muito pela direita também, tem que pontuar isso no segundo tempo também, nas jogadas que o Canóbio se infiltrou. Mas enfim, eu acho que o time melhora depois das 3 mexidas. Das 3 não, né? Das 3, mas enfim, 2 eu acho que impactam o Savarino nem tanto. Entre o Acosta e o Serna, e eles conseguem dar mais dinamismo. O Serna consegue pelo menos
consegue pelo menos fazer com que os ataques pela esquerda não sejam inúteis, que o Santos Moreno não conseguia desenvolver, o Serna conseguiu desenvolver alguns ataques, teve a oportunidade de fazer o gol dele, mas teve muitas oportunidades no segundo tempo, o Botafogo estava muito mal armado assim, nessa questão de marcação, o Fluminense conseguiu, tinha várias oportunidades, o Botafogo se jogou para o ataque, o Fluminense deveria ter matado o jogo, acho que era jogo para pelo menos uns 2-0, o Fluminense teve oportunidades de fazer, o Lúcio Acosta cara a cara, Canóbio teve oportunidade de finalização, o Serna teve oportunidade de finalização também. Então, faltou caprichar no ataque, é o que a gente fala, a gente reclama, tá faltando um jogador para matar as jogadas, para ser o finalizador, para ser o cara matador. O John Kennedy foi hoje, mas eu não confio 100% nele, entendeu? Enfim, o Fluminense tem que ir atrás. Teve a especulação aí do Boanga, né, do Los Angeles FC. Não vou falar que eu conheço o jogador, mas vendo os números dele são assustadores, né? Assombroso o que ele faz. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele não é centroavante. Ele é um jogador que cai pela esquerda. Só que o que me foi passado é que ele é um jogador com características parecidas com o Roger Guedes. E o Roger Guedes fez essa posição central de um segundo atacante. Eu acho que seria até um jogador que duplique assim com outro atacante, até jogar junto com o John Kennedy. É um jogador que não é a referência, mas é um cara que faz gol, empurra a bola para dentro, dá assistência, tem bons números de gol e de assistência. Eu acho que é um jogador que pode fazer o que o Roger Guedes fazia no Corinthians, ser uma falsa referência, um falso 9. Então acho que pode dar essa possibilidade, pode deixar o ataque mais móvel, pode deixar o ataque também com um pouco mais de talento, mas pelo que eu vi a fominha também. Então pontos positivos e pontos negativos. Mas eu acho que é um jogador que tem talento. Então talento foi justamente o que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense botou o próprio Lúcio Acosta e o Savarino, o Fluminense teve talento, conseguiu desenvolver com passes, o Martinelli cresceu, teve muita oportunidade para matar o jogo. Mas enfim, o Fluminense, na minha visão, mereceu. O Botafogo não levou tanto perigo assim, tentou alguns lançamentos, até achei que o Fluminense fosse levar muitos perigos em escanteio, não me lembro assim um lance claro do Botafogo, de falar, meu Deus, é gol, não. Teve uma falta no último lance, que foi um lance mais tenso, mas de resto, não vou dizer assim que foi alguma coisa que me levou susto. Mas vamos falar a análise individual do time, já partir pro cenário futuro aí do próximo jogo Brasileirão, que é dificílimo, o Carioca, enfim, e falar do time. Fábio, não gostei da partida do Fábio, sendo bem sincero, achei um pouco inseguro, não sei o que é, se tá pensando um pouco mais de ritmo, se a idade bateu, se foi isso, eu tô desesperado, mas enfim, achei ele um pouco meio alheio, assim. Vamos lá, a linha defensiva, Arana, Freitas, Ignacio e Guga, eu acho que foram todos na média, ninguém comprometeu, o Freitas é meio idiota, assim, meio desmiolado, mas no jogo ele não comprometeu na minha visão, acho que ele comprometeu nem o Ignacio. Bernal e Martinelli, gostei da partida, especialmente o Martinelli, foi acima. Pra mim, talvez o melhor jogador do Fluminense no jogo, Martinelli. Bernal também não me incomodou tanto. No primeiro tempo ele me incomodou um pouco mais, no segundo eu acho que ele... Impressionante, um jogador estranho, né? Geralmente você tende a começar bem, começar mais firme, começar mais forte. No segundo tempo o cansaço bate, você piora, mas no caso do Bernal isso não aconteceu. Lima pra mim acho que foi o pior, talvez junto com o Fábio, não gostei da partida do Fábio, muito menos a do Lima. Lima que teve a oportunidade de finalizou muito mal, teve a oportunidade de bater escanteio, ele não quis, bater falta ele não quis, então ele se omitiu até nisso. Então não gostei da partida dele. Santos Moreno também achei a partida abaixo, matou muito dos contra-ataques, não conseguiu imprimir velocidade, não conseguiu imprimir inteligência, não conseguiu dialogar, chegar junto de algum jogador, fazer tabela, triangulação, diálogo, assim, não funcionou. Canóbio também, para mim, temporada muito abaixo do ano passado, então um jogador que aí já deixa de ser útil, né? Tem muita dedicação, muita física, no primeiro tempo perdendo pro Nathan Fernandes, a maioria, no segundo começou a ganhar mais, enfim, teve uma finalização, eu acho que dá para dizer que ele finalizou relativamente bem, mas não muito, assim, né? O John Kennedy eu acho que foi bem também, prendendo bem a bola, não sendo fominha que ele era o fominha que segurava demais a bola e perdia, agora ele tá sabendo o momento de passar, e ele tá evoluindo muito, não vou me iludir com ele, mas creio que pode ser um prospecto, pode ser um jogador que a gente não esperava nada, entregue alguma coisa, tá cada vez mais parecendo que seja isso. Se vai ser ou não, eu já não sei, mas aparentemente é isso. Que entrou o Lúcio, eu achei uma boa entrada do Lúcio, achei uma boa entrada do Serna, o Savarino foi mediana, e entrou também o Everaldo e o Nonato. O Everaldo me irrita, mas teve um lance lá do Serna que ele até faltou ousadia, ele recebe a entrada da área, se ele corta pro meio, ele pode ter uma oportunidade de finalização, ele não quis, ele não tem ambição, ele prende, toca no Guga, o Guga faz um bom cruzamento, o Serna finaliza dentro da área, sozinho, sem marcação, e chuta na lua, horrível a finalização dele, mas enfim, acontece, né? E o Nonato entrou só para fazer número, não tem muito o que falar.
Pegar aqui a tabela o Fluminense tem 12 pontos, não é ultrapassado por ninguém, até porque o Fluminense já estava na frente, não vai ser ultrapassado. Mas enfim, pode garantir a liderança? Vamos ver se o Vasco deu 9, 10, 11, sim. Se o Vasco empatar amanhã contra o Madureira, o Fluminense já não é mais ultrapassado pelo Vasco. Em caso do Bangu, o Bangu já jogou também, o Bangu só passaria o Fluminense, se o Bangu vencesse por 2, o Fluminense perdesse por 1, aí o Bangu passaria o Fluminense. Mas eu acho improvável. Mas enfim, pode acontecer. Que mais? Volta Redonda, eu não sei quem o Volta Redonda pega. Deixa eu olhar aqui. Volta Redonda vai enfrentar o Maricá. Tá. Enfrentar o Maricá tá desesperado. A Volta Redonda pega o Maricá, que caso o Fluminense, caso o Volta Redonda vença o Maricá estaria praticamente eliminado, então seria um cenário ideal nesse quesito. Mas aí o problema é, no momento o Vasco está em terceiro, eu acho que evitar o Vasco nas quartas de final, eu acho que é um bom negócio, né? Então eu evitaria o Vasco. Mas enfim, o Fluminense está uma vitória de ser campeão da Taça Guanabara. Acho que se você pegar desde que esse regulamento está assim, que se não me engano é 2021, todos os campeões da Taça Guanabara foram campeões do Carioca. 21 Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, 22 Fluminense, 23 Fluminense, 24 Flamengo, 25 Flamengo. Então, todos os campeões da Taça Guanabara foram campeões cariocas. E um adendo, né? 2025 foi o único ano que não foi o primeiro contra o segundo. Que o segundo foi o Volta Redonda e o terceiro foi o Fluminense. Então é um campeonato que é muito enviesado para quem começa abrindo na Taça Guanabara. Enfim, trocou o regulamento, mas eu acho que mesmo assim o campeão da Taça Guanabara é premiado com o melhor campeão da primeira fase, só aumentou as campanhas mata-mata. Mas enfim, o Fluminense é isso, não tem muito mais o que falar. Eu acho que foi um jogo que o Fluminense só fez o suficiente para vencer. Poderia ter vencido até demais, Botafogo não estava muito bem no jogo, mas o problema é deles. Eu acho que a arbitragem também não interferiu, acho que poderia ter segurado um pouco mais na questão da chuva, mas enfim, é isso. Acho que também o gramado do Botafogo no Engenhão aguentou bastante. E o próximo jogo, esqueci de falar, né, contra o Bahia fora de casa. Vai ser um jogo dificílimo pro Fluminense. Espero que a equipe lide bem fora de casa, que no mínimo me traga um ponto. Se quiser ser campeão brasileiro, é preciso dos 3. Mas se quiser se manter numa parte de cima da tabela, disputando vagas internacionais e tal, Libertadores, né? Então aí sim, o empate tá bem assinado. Mas é isso então, acho que o Fluminense está em evolução. Demonstra algumas coisas interessantes. O próprio Savarino faz com que tenha um passe melhor, tem um refino na entrada da área. Com o John Kennedy, essa trinca pode ser num momento interessante. Vamos ver se o Boanga vai vir, se ele consegue dar um match interessante, se pareceu interessado em vir para o Brasil. Então isso, deu 12 minutos, gente. Meu Deus do céu, falei demais. É o jogo contra o Bahia. Tamo junto, até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal também. Até a próxima, valeu!